Setembro é o mês amarelo, todos já sabem. Mas você já ouviu falar sobre o Setembro Vermelho? A ação é voltada aos cuidados do coração e tem a intenção de diminuir consideravelmente o número de casos de infartos, derrames e outras complicações cardiovasculares, que ainda são uma das maiores causas de morte no mundo. Porém, são inúmeros os problemas que podem se ter no coração, sendo um deles a arritmia cardíaca, que é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos, onde os sintomas podem ser algum problema físico ou psicológico. E se você quer saber mais sobre essa doença, é só ficar ligado no Instante Saúde que começa agora. A arritmia é um tema bastante amplo, em que pode requerer ser especificamente uma alteração relacionada a uma patologia, ou seja, uma doença, ou só um sintoma. Então, de uma maneira geral, você pode ter arritmias simples e até arritmias extremamente complexas. Não existe uma arritmia, existem vários tipos de arritmias possíveis. Existem as mais frequentes, que estão relacionadas só a sintomas e, na maioria das vezes, não tem relação com nenhuma doença específica, e aí você tem um espectro muito grande de coisas, que você pode levar até arritmias mais complexas, que podem até levar à morte. São várias causas que podem levar, como a gente comentou, existem vários tipos de arritmias possíveis. Então, as mais frequentes estão relacionadas com ansiedade, cansaço, a sensação de coração bater no peito. Essa sensação de coração bater no peito é muito comum, é uma das queixas mais comuns que tem na cardiologia. E aí você tem que tentar fazer a diferença entre se essa sensação é uma sensação que quer dizer efetivamente arritmia ou não, se é só uma sensação do coração bater. Vou te dar um exemplo. Normalmente o paciente chega e diz, poxa, eu estou sentindo mais o coração bater no peito, está batendo muito forte, muitas vezes bate aqui, eu vejo ele bater no pescoço, enfim. E a gente tem que tentar identificar, por exemplo, essa arritmia, ela aparece como? O que desencadeia essa sensação? É uma ansiedade, é um esforço físico, é acordar, ou ela começa do nada, ou seja, está normal e de repente entra em arritmia. Essa diferença é importante para fazer justamente a ideia da semiologia, quer dizer, do diagnóstico, se pode ter a ver com uma doença ou uma cardiopatia, com uma doença que pode ser do coração ou pode ser uma doença até sistêmica. Por exemplo, um paciente que tem problemas de tireoide pode ter como única manifestação a sensação de palpitação, ou seja, arritmia cardíaca. E você, pela cardiologia, sendo cardiologista, você pode ter um sintoma, o paciente pode vir ao cardiologista e não ter uma doença cardiológica. Ele tem uma doença, por exemplo, de tireoide. E em cima dessa doença, você identifica o que tem para poder ver se é o caso de pedir algum exame complementar para poder fazer o diagnóstico. São vários os sintomas que podem levar à arritmia. O primeiro sintoma pode ser o que a gente chama de morte súbita. O que seria isso? A pessoa não tem nada e, de repente, apaga, sai da tomada. Isso é o extremo maior possível em relação à arritmia, em que, por exemplo, pode ser uma manifestação de um infarto agudo do miocárdio. No momento em que o paciente tem uma artéria entupida no coração, essa artéria leva a uma redução de fluxo sanguíneo dentro do coração. Quando isso acontece, arritmias podem acontecer. O batimento do coração se faz errático. E no momento que essa arritmia pode acontecer, o coração não bate de maneira efetiva. E aí, tecnicamente, é como se ele tivesse parado. E aí, a primeira manifestação pode ser o que a gente chama de morte súbita. Mas os mais comuns, ainda bem, não são esses. Os mais comuns são a palpitação, a sensação do coração bater no peito, ou até uma tonteira, uma leve tonteira, ou até um desmaio, que a gente chama de síncope. São vários, o escopo é muito grande de arritmia. As arritmias ditas, vamos dizer assim,
simples e que não acarretam uma preocupação maior, elas podem acontecer em qualquer fase da vida da gente. E é muito mais em relação à sensação do coração bater no peito, é a palpitação. Na maioria das vezes, essa arritmia é o que a gente chama de arritmia sinusal. Ritmo sinusal é o ritmo normal do coração. Toda vez que esse ritmo normal do coração é acelerado, a gente tem uma taquicardia. E essa taquicardia, por definição, quando está acima de 100, 120 por minuto, é uma arritmia. Então, esse tipo de alteração é uma alteração que é facilmente resolvido. Muito explicando o que tem, definindo que o paciente não tem nenhuma doença de base, ou seja, que não tem nenhuma cardiopatia que leve a isso. Você consegue definir isso com o exame clínico, com alguns exames complementares, e a partir dessa segurança que o cardiologista passa para o paciente, a sensação da palpitação reduz bastante, às vezes até sem medicação. As arritmias, vamos dizer assim, de uma importância intermediária, são aquelas que existem uma doença, na maioria das vezes uma doença cardiovascular, uma doença cardíaca, que pode ser, por exemplo, uma hipertensão mal tratada, uma diabetes mal tratada, pode ser uma alteração de uma válvula do coração, enfim. No momento que você consegue tratar a doença de base, você muitas vezes consegue evitar que essa arritmia vá para frente. E aquela mais grave, ou seja, aquela ameaçadora da vida, que pode ser, inclusive, a cardiomiopatia hipertrófica que a gente comentou no início, que é uma doença potencialmente grave quando ela está no estágio bastante avançado, em que você pouco tem o que fazer. Às vezes você tem que colocar uma coisa que a gente chama de marca-passo com desfibrilador. Esses aparelhos é que fazem o choque quando o paciente parou, caiu, sincopou e não tem pulso, como a gente chama, ou seja, não tem fluxo de sangue. Quando a gente sabe qual é a doença, qual é a patologia que ele tem, e ele se encaixa numa indicação de você colocar um aparelho dentro dele, que é um marca-passo, com um desfibrilador, com cabos dentro dele para dar choque no seu coração, você pode até utilizar esse tipo de tratamento para tentar controlar patologias muito mais complexas, como, por exemplo, uma disfunção ventricular, ou seja, um paciente com insuficiência cardíaca numa fase bastante avançada, com muita fibrose, como a gente chama, e com muita chance de desenvolver arritmia, que os remédios não conseguem controlar de maneira efetiva, então se impõe a colocação até de um marca-passo. Agora que você já está por dentro dos sintomas, diagnósticos e tratamentos, fique atento ao menor sinal e procure um médico especialista na área para tirar possíveis dúvidas e realizar os exames necessários. E se você ficou interessado em saber mais sobre doenças ou sobre as nossas programações, é só nos seguir nas redes sociais. Tchau e até a próxima!